O tema hoje é bastante delicado: a espiritualidade dos cães e a morte. O que questionamos na hora da partida? Como agir com a perda? O que significa morte para cada um de nós? E para o nosso amiguinho peludo, como enfrentar sua ida para a eternidade? Você teria coragem de discutir abertamente sobre esse assunto? Este é o capítulo 7 do nosso e-book e audiobook Guias Divinos. Este é um momento único de discutir com coragem e trazê-lo para um tema profundo: a espiritualidade e a morte. Fim ou novo começo? Uma discussão ampla e sem qualquer rodeios. Cada comentário será muito bem-vindo. Participe, deixe seu like, compartilhe. Você está preparado para esse tema? Capítulo 7 – A espiritualidade dos cães e a morte. A espiritualidade dos cães e a morte. Nesta sessão, os leitores explorarão como a espiritualidade dos cães se relaciona com a morte e como os cães podem nos ajudar a lidar com a perda. Aprenderão também sobre como os cães podem nos ajudar a processar as emoções relacionadas à morte e como eles podem nos ajudar a encontrar o significado e a espiritualidade na morte. A espiritualidade dos cães e a morte são temas interligados e complexos. A morte é uma parte inevitável da vida, e todos nós precisamos lidar com ela de uma forma ou de outra. Os cães, assim como nós, também precisam lidar com a perda de seus entes queridos e podem nos ajudar a entender essa experiência de forma mais profunda. Os cães possuem uma capacidade incrível de sentir e expressar emoções, e isso inclui a dor e o luto. Eles podem sentir a perda de um companheiro animal ou humano e reagir de forma semelhante a como nós reagimos. Eles podem ficar tristes, desanimados e até mesmo apresentar comportamentos destrutivos. No entanto, eles também podem nos ensinar a lidar com essas emoções de maneira saudável, como por exemplo, com a necessidade de se despedir do animal falecido, do luto e do perdão. Os cães são seres incrivelmente sensíveis e empáticos, e possuem uma capacidade surpreendente de sentir e expressar emoções. Essa capacidade inclui a dor e o luto, e eles podem reagir de forma semelhante a como nós reagimos à perda de um ente querido. Eles podem ficar tristes, desanimados e até mesmo apresentar comportamentos destrutivos, como ficar isolados ou perder o apetite. No entanto, os cães também nos ensinam a lidar com essas emoções de maneira saudável. Eles nos mostram a importância de se despedir de forma adequada do animal falecido, permitindo-nos processar nossas emoções e encontrar uma forma de seguir em frente. Eles também nos ensinam a importância do luto e do perdão, ajudando-nos a entender que é normal sentir dor e tristeza, mas que eventualmente precisamos deixar essas emoções para trás e seguir em frente. Além disso, os cães nos ensinam a valorizar a vida e aproveitá-la ao máximo, lembrando-nos que a morte é apenas uma parte do ciclo da vida e que é importante viver no presente e desfrutar de cada momento. Eles também nos mostram a importância da amizade e do amor incondicional, e nos ajudam a lidar com a solidão e a tristeza. Em resumo, os cães são animais espirituais que nos ajudam a lidar com a morte e o luto de forma saudável e positiva, nos ensinando lições valiosas sobre a vida e a morte. Eles nos mostram que a vida é preciosa e deve ser apreciada ao máximo, e que a morte é apenas uma parte natural do ciclo da vida. Gostaria de compartilhar alguns casos reais que ilustram as afirmações acima sobre a capacidade dos cães de sentir e expressar emoções, e como eles podem nos ajudar a lidar com a perda e o luto de forma saudável e positiva. Um dos exemplos mais famosos é o caso de Greyfriars Bob, um cão pastor escocês que ficou famoso por sua lealdade e dedicação à memória de seu dono, John Gray, um guarda noturno de Edimburgo. Quando John morreu em 1858, Bob ficou sentado ao lado de sua sepultura durante 14 anos, até sua própria morte. Essa história tocou o coração das pessoas e mostrou como os cães podem sentir e expressar emoções como o luto e a saudade. Outro exemplo é o caso de Ashiko, um cão Akita que ficou famoso no Japão por sua lealdade e dedicação ao seu dono, Professor Ueno, que morreu subitamente enquanto trabalhava. Ashiko continuou a esperar pelo Professor Ueno na estação de trem onde ele costumava encontrá-lo, todos os dias, durante 9 anos.
Essa história também tocou o coração das pessoas e mostrou como os cães podem sentir e expressar emoções como o luto e a saudade. Esses exemplos são apenas algumas das muitas histórias que ilustram como os cães podem nos ajudar a lidar com a perda e o luto de forma saudável e positiva, ensinando-nos lições valiosas sobre a vida, a morte e o amor. Eles nos mostram que a vida é preciosa e deve ser apreciada ao máximo, e que a morte é apenas uma parte natural do ciclo da vida. Os cães também podem nos ajudar a encontrar significado e espiritualidade na morte. Eles nos lembram que a morte é uma parte natural da vida e que, com o tempo, as feridas saram. Eles nos mostram que, mesmo que percamos alguém que amamos, a vida continua e que a memória dessa pessoa ou animal continuará viva em nossos corações. Os cães são seres incrivelmente espirituais que podem nos ajudar a encontrar significado e espiritualidade na morte. Eles nos lembram que a morte é uma parte natural da vida e que, com o tempo, as feridas saram. Eles nos mostram que, mesmo que percamos alguém que amamos, a vida continua e que a memória dessa pessoa ou animal continuará viva em nossos corações. Eles nos ajudam a compreender que a morte é apenas um passo para a eternidade, e que a pessoa ou animal que amamos ainda está presente em nossas vidas de alguma forma. Os cães nos mostram que a morte não é o fim, mas sim uma transição para um novo estado de existência. Eles nos ajudam a encontrar consolo e paz em saber que a pessoa ou animal que amamos está em um lugar melhor e continuará a nos amar. Além disso, os cães também nos ensinam a importância da gratidão e do perdão. Eles nos mostram que devemos agradecer por cada dia que passamos com as pessoas e animais que amamos, e que devemos perdoar aqueles que já se foram, pois eles não estão mais sofrendo. Eles nos ensinam a aceitar e seguir em frente, sem guardar rancor ou amargura. Em resumo, os cães são seres espirituais que nos ajudam a encontrar significado e espiritualidade na morte, nos ensinando lições valiosas sobre a vida, a morte e o amor. Eles nos mostram que a morte é apenas uma parte natural da vida, e que a vida continua mesmo depois da morte. Eles nos ajudam a encontrar paz e aceitação com a morte e nos ensinam sobre a importância do amor e da conexão com os seres que amamos. Eles também nos ajudam a aprender sobre a gratidão e a importância de aproveitar cada momento com as pessoas e animais que amamos, pois a vida é curta e preciosa. Em resumo, os cães são seres espirituais que nos ensinam lições valiosas sobre a vida, a morte e o amor. Além disso, os cães nos mostram que a vida é preciosa e deve ser aproveitada ao máximo. Eles nos ensinam a viver no presente e a desfrutar de cada momento, porque nunca sabemos quando será a nossa hora. Eles nos lembram que a morte é uma parte inevitável da vida e que precisamos aprender a lidar com ela de forma saudável e positiva. Eles nos mostram a importância de despedidas, de guardar boas lembranças e de seguir em frente. Podemos dizer com certeza que os cães são seres incríveis que nos ensinam muitas lições valiosas sobre a vida. Eles nos mostram que a vida é preciosa e deve ser aproveitada ao máximo. Eles nos ensinam a viver no presente e a desfrutar de cada momento, pois nunca sabemos quando será a nossa hora. Os cães nos lembram que a morte é uma parte inevitável da vida e que precisamos aprender a lidar com ela de forma saudável e positiva. Eles nos ensinam a importância de despedidas, de guardar boas lembranças e de seguir em frente. Quando perdemos um cão querido, é natural sentir-se triste e desolado, mas os cães nos mostram que a vida continua e que precisamos seguir em frente. Eles nos ensinam que a morte é apenas uma passagem natural para outra vida e que precisamos aceitar e respeitar esse processo. Os cães também nos ensinam sobre a importância do amor e da conexão com os seres que amamos. Eles nos mostram como o amor pode ser incondicional e duradouro, e como é importante estar presente e conectado com as pessoas e animais que amamos. Eles nos ensinam sobre a gratidão e a importância de aproveitar cada momento com as pessoas e animais que amamos, pois a vida é curta e preciosa. Em resumo, os cães são seres espirituais que nos ensinam lições valiosas sobre a vida, a morte e o amor. Eles nos mostram como aproveitar a vida ao máximo, como lidar com a morte de forma saudável e positiva e como cultivar relações amorosas duradouras. Eles são verdadeiros mestres de sabedoria e amor, e são uma bênção em nossas vidas. Posso contar a história de diversas pessoas que foram tocadas profundamente pela sabedoria e amor dos cães. Um exemplo é a história de Sarah, uma jovem que perdeu seu cão de infância, Max, e passou por um período difícil lidando com a morte dele. Mas através do amor e dedicação de um novo cão adotado chamado Luna, Sarah aprendeu a viver no presente e aproveitar cada momento com a nova companhia.
Outro exemplo é o caso de John, um homem idoso que estava lidando com a perda de sua esposa. Com a ajuda de um cão-terapeuta chamado Bella, ele aprendeu a lidar com sua dor e a encontrar paz e aceitação com a morte de sua esposa. Bella também o ajudou a se conectar com outras pessoas e a encontrar significado e propósito na vida novamente. Há também a história de Michael e sua esposa Emily, que perderam seu cão de família, Rocky, e sentiram-se desolados. Eles guardavam boas lembranças de Rocky e decidiram adotar um novo cão chamado Charlie, e aprenderam a seguir em frente e aproveitar cada momento com um novo membro da família. Estas são apenas algumas das muitas histórias de pessoas que foram tocadas profundamente pelos cães e aprenderam lições valiosas sobre a vida, a morte e o amor. Os cães são verdadeiros mestres de sabedoria e amor, e continuam a ser uma bênção em nossas vidas. Os cães também nos mostram que a morte não é o fim, mas sim uma parte do ciclo da vida. Eles nos ensinam que a morte é apenas um passo para a renovação e que a vida continua, seja através de novos começos ou de novas formas de existência. Eles nos mostram que a morte não é algo a ser temido, mas sim algo a ser aceito e compreendido como uma parte natural da vida. Os cães são animais incrivelmente leais e amorosos, e eles têm muito a ensinar aos seres humanos sobre a vida e a morte. Eles nos mostram que a morte não é o fim, mas sim uma parte do ciclo da vida. A morte é um evento inevitável para todos os seres vivos, mas muitas vezes é vista com medo e tristeza. Os cães, no entanto, nos ensinam a encarar a morte de forma diferente. Eles nos mostram que a morte é apenas um passo para a renovação e que a vida continua, seja através de novos começos ou de novas formas de existência. Os cães também nos ensinam a aceitar e compreender a morte como uma parte natural da vida. Eles mostram que, apesar da tristeza que sentimos quando perdemos alguém querido, a vida continua e há sempre novos começos e novas oportunidades para serem exploradas. Eles nos lembram que a morte é apenas uma parte da jornada e que devemos aproveitar cada dia ao máximo. É importante lembrar que os cães também são seres vivos e eles também enfrentam a morte. Eles vivem muito menos tempo do que nós humanos e isso nos ajuda a ter uma perspectiva diferente sobre a vida e a morte. Eles nos lembram que a vida é preciosa e deve ser valorizada a cada dia. Em resumo, os cães nos ensinam a encarar a morte de forma diferente, como uma parte natural do ciclo da vida. Eles nos mostram que a morte não é algo a ser temido, mas sim algo a ser aceito e compreendido. Eles nos lembram que a vida é preciosa e deve ser valorizada a cada dia. Eles nos ensinam a apreciar cada momento e aproveitar cada oportunidade que a vida nos oferece. A morte é um evento difícil de aceitar para os seres humanos, especialmente quando se trata de pessoas ou animais que amamos. Muitas vezes, sentimos medo e tristeza, e é natural sentir essas emoções. No entanto, os cães nos ensinam a encarar a morte de forma diferente, como uma parte natural do ciclo da vida. Um dos principais problemas para os seres humanos é o medo do desconhecido. A morte é algo desconhecido e misterioso, e isso pode causar medo e ansiedade. Além disso, muitas vezes sentimos tristeza e solidão quando perdemos alguém querido, especialmente quando se trata de nossos cães, que são nossos companheiros fiéis e amigos leais. É importante lembrar que os cães também são seres vivos e eles também enfrentam a morte. Eles vivem muito menos tempo do que nós humanos e isso nos ajuda a ter uma perspectiva diferente sobre a vida e a morte. Eles nos lembram que a vida é preciosa e deve ser valorizada a cada dia. Se um cão pudesse falar, ele provavelmente diria ao seu tutor que está preparado para partir e que não tem medo da morte. Ele diria que agradece ao tutor por todo o amor e carinho que recebeu durante sua vida e que espera reencontrá-lo no futuro. Ele também diria que entende que o tutor está triste, mas que é importante lembrar que a vida continua e que há sempre novos começos e novas oportunidades. Em resumo, a morte é um evento difícil de aceitar para os seres humanos, mas os cães nos ensinam a encará-la de forma diferente, como uma parte natural do ciclo da vida. Eles nos mostram que a morte não é algo a ser temido, mas sim algo a ser aceito e compreendido. Eles nos lembram que a vida é preciosa e deve ser valorizada a cada dia. Eles nos ensinam a apreciar cada momento e aproveitar cada oportunidade que a vida nos oferece. Se meu cão pudesse falar, em seu último suspiro de vida, tenho certeza que ele falaria assim: Eu amei você incondicionalmente durante minha vida curta, mas agora é minha hora de partir. Lembre-se de todos os bons momentos que compartilhamos e saiba que sempre estarei com você em seu coração e em suas memórias. Brad,
e memória. A espiritualidade dos cães e a morte são temas interligados e complexos. Os cães podem nos ajudar a lidar com a perda e a encontrar significado e espiritualidade na morte através da sua capacidade de sentir e expressar emoções, sua capacidade de ensinar a lidar com o luto de forma saudável e positiva, e sua capacidade de nos mostrar que a morte é apenas uma parte do ciclo da vida e que a vida continua. Os cães nos ensinam a lidar com a morte, e nos mostram que a vida é preciosa e deve ser apreciada ao máximo. Eles nos lembram que a morte é uma parte natural do ciclo da vida e que devemos aceitá-la como tal. Eles também nos mostram a importância de se despedir de forma saudável e de seguir em frente, e nos ajudam a encontrar significado e propósito na vida. Em resumo, os cães são seres espirituais que nos ajudam a lidar com a morte de forma saudável e positiva, e nos ensinam lições valiosas sobre a vida e a morte. Conclusão. 1. Os cães são animais leais e amorosos que ensinam aos humanos sobre a vida e a morte através de sua relação com eles. 2. A morte é vista como uma parte natural do ciclo da vida, e não algo a ser temido. 3. Os cães nos ensinam a aceitar e compreender a morte como uma parte natural da vida. 4. Eles nos mostram que a vida continua, seja através de novos começos ou de novas formas de existência. 5. Os cães nos lembram que a vida é preciosa e deve ser valorizada a cada dia. 6. Eles nos ensinam a apreciar cada momento e aproveitar cada oportunidade que a vida nos oferece. 7. Se um cão pudesse falar, ele diria ao seu tutor que está preparado para partir e agradeceria por todo o amor e carinho recebido. 8. Ele entenderia que o tutor está triste, mas lembraria que a vida continua e há sempre novos começos e novas oportunidades. 9. A grande mensagem emocional que os cães nos transmitem é sobre o amor incondicional e a importância de valorizar cada momento da vida. Eles nos ensinam a aceitar e encarar a morte como uma parte natural do ciclo da vida e nos ajudam a encontrar consolo e esperança na continuidade da vida. Oi, você chegou até aqui? Então não perca essa oportunidade única. Agora é sua vez. Qual é a sua conclusão? Comente. Discuta com os seus. Compartilhe esse vídeo. Mande uma mensagem para mim. Garanto que também estará me ajudando a superar a minha perda. Já se passaram 5 meses de sua partida, do meu amiguinho Brad, mas sua ausência ainda é sentida diariamente. Muito obrigado.